destino do homem é ser Deus. Isso na página 422. Portanto, aqui, de acordo com o Evangelho do Hip-Hop, o destino do homem é ser Deus. Mas em muitas partes, quer dizer, eu aconselho a ler mesmo, aconselho a ler para perceber um bocado mais. Não quer dizer que é a única coisa, é a única interação que temos com Deus, mas em muitas partes ele aconselha as pessoas a seguirem Deus, a serem conscientes de Deus, mas esse é mesmo o Evangelho. Portanto, se analisarmos, por isso é que eu disse para agarrarem-se um bocado mais as cadeiras, porque vamos acelerar um bocado. Se analisarmos um bocado mais a fundo, se irmos um bocado mais a fundo, isto é mais ou menos uma teoria do Brahmajyoti. Brahmajyoti é, na cultura da Índia, é como se fosse uma luz divina que simboliza Deus, de onde todos os espíritos descem para o mundo material e quando morrem voltam para essa luz divina. Portanto, quando ele diz isso, o destino do homem é ser Deus, é mais ou menos baseado nisso, porque se formos a ver, o nome dele aí no meio é Krishna, e Krishna normalmente, a filosofia índia é que normalmente tem essa tendência de refletir neste sentido. Portanto, informaram-me agora que temos muito pouco tempo. São 15 minutos, depois vamos passar para perguntas e respostas. Então vou ter que acelerar um bocado. Então vamos voltar aqui. Por exemplo, por isso é que temos de ir um bocado mais a fundo quando estamos a analisar e ver coisas. Nós percebemos exatamente as 3 dimensões. Mas se formos para ir um bocado mais a fundo em termos de dimensões, há aqui o exemplo deste livro, que é a Bíblia da Índia, chama-se Bhagavad Gita, quer dizer, a canção de Deus, Bhagavad Gita. Então, se analisares o Bhagavad Gita, tu vais ver que tens 3 gunas. Guna é como se fosse cordas ou laços que prendem o homem à ilusão material. E dentre esses 3 gunas tens Sattva Guna, Raja Guna, Tamas Guna. Sattva Guna é bondade e consciência, Raja Guna é paixão, Tamas Guna é ignorância. Portanto, bondade e consciência nos prendem neste mundo, paixão também nos prende, ignorância também nos prende neste mundo. E as atividades do homem são consoantes estes 3 gunas ou 3 modos de existência, às vezes uma combinação ou outra. Se analisarmos um pouco mais acima, vamos ver que o hip-hop coletivo consciente tem mais a ver com Sattva Guna. Se for a ver o hip-hop movimento cultural, através da paixão dos 4 elementos onde vamos exercendo as nossas atividades, estás a falar de Raja Guna. Se fores mais abaixo, o termo derivado da música, que é o nível, a dimensão mais baixa, estás a falar de Tajma Guna, que é da ignorância. No fundo é mesmo isso. Quer dizer, se nós não formos estudar muito mais a fundo, às vezes ouvimos as pessoas a falar, achamos certo e paramos por aí. Mas no fundo está a nos incutir uma filosofia que nós não conhecemos. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, temos que ir muito mais a fundo, principalmente nesta fase em que estamos em paz e estamos a ter uma interação maior com o resto do mundo. Não é possível só ouvir uma pessoa falar e acreditar nesta pessoa quando as coisas são lógicas. Temos que ir além da lógica. Portanto, isto vem com base numa conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna, no fundo, explica estes 3 modos da natureza. Isto, se alguém tiver a possibilidade de estudar Bhagavad Gita, é o capítulo 14, onde fala dos três gunas. Portanto, vamos avançar. E aqui está Lawrence Krishna Parker. Portanto, é efetivamente um pioneiro, é efetivamente uma pessoa de se respeitar,
porque tem muito conhecimento e de onde ele partiu até chegar onde chegou não foi fácil, tanto mais que ele praticamente foi um menino de rua e perdeu o pai muito cedo, não porque o pai faleceu, mas porque o pai foi expulso dos Estados Unidos da América. O pai dele era de Trinidad e Tobago. Mas é uma pessoa para respeitar, devemos respeitar todo mundo, mas devemos também ser coerentes quando analisamos as afirmações das pessoas. Portanto, de acordo com o Evangelho, temos horizontes temporais, 5, de 61 a 71 o obscurantismo, era o período em que havia aquela questão dos direitos civis, civil rights, movements, enfim. The Light Age, a era iluminada, 71 a 81, é aí que o hip hop começa a formar-se. Golden Age, a era dourada, de 81 a 91, onde ele começa a ganhar mais forma e dinamismo. Platinum Age, a era do poder, 91 a 2001, é aí que começam-se a ganhar os contratos milionários mais sérios, tirando aquele do Run DMC de 3,5 milhões de dólares que nós vimos em 83 ou 84. Depois temos a Information Age, a era da informação, de 2001 a 2011, em que afirma-se que a cultura perdeu muito peso por causa da futilidade das músicas, então foi perdendo o peso. Portanto, este é um contexto antropológico social. Mas, aqui no Evangelho, não quer dizer que está errado, também é uma boa análise. Mas depois podemos analisar, então, aqui na antologia do rap, que é escrito por Adam Bradley. Temos também um horizonte um pouco diferente, que tem a Old School, de 78 a 84, Golden Age, de 85 a 92, Rap Goes Mainstream, quer dizer que o rap entra já na mídia mainstream, de 93 a 99, depois New Millennium Rap, que é de 2000 a 2010, quer dizer, é o rap do novo milénio. Então, mainstream é a partir deste momento em que diz que o rap entra já com grandes editoras e os contratos milionários bastante rentáveis aparecem. Não quer dizer que é uma versão que opõe-se a outra, não. É simplesmente um contexto da antologia e do liricismo. Basicamente é isto. Mas são ângulos diferentes de observação. Então, algo que eu gostaria de meter aí é que o Rappers de 1979 é a primeira música gravada pelo Sugar Hill Gang. África Bambaataa, pelo seu lado, afirma que eu sou o Amen-Ra do hip hop. Portanto, quando alguém afirma uma coisa, é preciso nós estudarmos e vermos o que é que se passa, de onde é que vem a informação. Há pouco tempo eu estava a dizer que, efetivamente é o criador do movimento cultural. No entanto, naquele movimento renascentistas dos Moabians, então eles têm um estudo da filosofia espiritual de Kemet, que é o antigo nome de Egito. Antes não era Egito. Egito é um nome grego, no fundo, e era Kemet. Então, para quem está interessado ou interessa, tem que talvez estudar o Medu Neter. Medu Neter é a língua espiritual que era utilizada na época. Língua ou idioma, além de ser idioma, era uma prática religiosa, espiritual e era uma cultura também, uma cultura mais ou menos de uma certa elite durante um período. Portanto, Amen-Ra, para perceber isso, temos que perceber a árvore da vida, que está dividida em 11 elementos, dentre os quais o primeiro acima, o elemento zero, é o Amém. O Amém, quer dizer, é um elemento, é um nível, é uma esfera de existência que está mais próxima de Deus. Mas para isso é preciso a pessoa perceber e entender efetivamente o que é que está aí. Portanto, mesmo nas músicas, estes elementos vão sendo filtrados, vão sendo infiltrados, vão sendo promovidos. Então, ele próprio afirmou que orgulha-se de ser um Moabian e discípulo de Malachi York. Portanto, eu lembro que não estamos aqui para julgar, estamos aqui simplesmente para ver os factos e entendermos e sabermos aquilo que não sabíamos. Depois temos aqui esta foto que podes encontrar neste desenho de um grafiteiro, acho que não foi o Sebi, acredito que não, o Sebi ainda não tinha nascido. Portanto, Kevin Donovan, África Bambaataa, que
é uma ilustração, não quer dizer que ele mandou fazer, mas pronto, é uma ilustração daquilo que é tipo, como se fosse um deus, criador do hip hop. Então vemos que ele segura à direita um microfone, um prato de DJ, ao lado uma bombazinha de spray para fazer grafite, e aí tem um livro com um olho. Pronto, tem os elementos do hip hop. O livro seria knowledge, né? Sabedoria ou conhecimento ou informação. Depois tem uma pomba, que é a paz. Bom, terminamos com os 4 elementos. Acho que não vamos ter tempo para falar sobre o memorando de entendimento. A única coisa que eu posso adiantar, uma das poucas coisas, é que pronto, este memorando de entendimento, que também é chamado Declaração de Paz do Hip Hop, foi entregue às Nações Unidas no dia 16 de maio do ano de 2001, oficialmente, para reconhecer-se então o hip hop como cultura internacional. Mas pronto, foi assim, os 4 elementos já mencionamos, não é? B-boys normalmente dançam, grafites fazem os desenhos, já tivemos aqui um grafiteiro. Por acaso iríamos ter um B-boy, que é o Killa, do grupo Estilo Urbano, só que eles estão ocupados agora com o concurso que vão ter amanhã, então vamos deixar os manos treinarem, o DJ e o MC. Numa pesquisa rápida que eu fiz em 2011, nota-se claramente que a maioria, 70% são MCs, cá em Angola, não é? 5% são DJs, 10% são do grafite, 15% são B-boys. E eu acredito que o B-boys deve ter baixado e o grafite deve ter subido agora neste momento, em 2014. Portanto, pronto, foi uma pesquisa rápida que fiz. E pronto, temos aqui o memorando de entendimento em que expliquei basicamente isso tudo que está aí. Agora, nesse momento, nota-se pouco quem efetivamente implementa este documento, quem segue, porque não acredito, por exemplo, que Nicki Minaj costuma seguir o documento da Declaração de Paz do Hip Hop. Acho que não. Também não sei. Mas, portanto, eu também procuro às vezes saber se a Unesco recebeu efetivamente e confirmou a recepção. Não consigo encontrar isso através da internet. Se efetivamente a Unesco confirmou a recepção e considerou, é possível que sim, porque muita gente fala, mas eu gostaria de ter algo também que pudesse satisfazer a minha curiosidade. Portanto, neste documento há vários princípios, dentre os quais, no princípio 9º, o 3 de maio, o Dia Internacional do Rap. Portanto, aconselho as pessoas a consultarem este documento para terem informação, que está no website do Temple of Hip Hop, o Templo do Hip Hop, foi criado também por KRS-One, portanto, está lá em várias línguas, acho que está em mais de 17 línguas diferentes, em português, existe uma versão em inglês, alemão e assim sucessivamente. Portanto, sobre literatura de hip hop, muita gente pensa que não existem livros, não é? E eu fui fazendo perguntas e 75% das pessoas assim, diz que nunca viu um livro de hip hop. 5% diz que conhece, 20% dizem que falaram. Mas este não é um problema também do pessoal que gosta de hip hop. Acho que é um problema da juventude mesmo mundial. A tendência de se ler está cada vez mais escassa. Portanto, há algumas atividades nas quais eu tenho estado envolvido. Portanto, estive a trabalhar no programa Eclético FM, na Rádio Escola, durante um tempo, com o Luquene Fortunato e Cool Clevo. Acho que alguns tiveram a oportunidade de ouvir durante algum tempo. Estive também na Rádio Luanda, no programa Big Show Cidade. Big Show Cidade, Big Nel, o Cool Clevo, GMC, o DJ, Fadamé, que havia também o Plano B. É Plano B ou Disco B? Disco B. Portanto, na África do Sul, fui colaborador da Azanian Youth na África do Sul. Portanto, é uma organização, uma ONG que estuda hip hop muito a fundo e também histórias da África, com o Brother Buntu, irmão Buntu. Fui colaborador também do Instituto Amen Ra. Aí vocês viram que Amen Ra, África Bambata diz ser o Amen Ra. Portanto, para perceber muito mais, então estive aí a colaborar com o Instituto Amen Ra da África do Sul, que estuda cosmologia e cosmogonia.
cosmologia sendo o aspecto dos astros e cosmogonia sendo o aspecto mais em miniatura, moléculas e assim sucessivamente. Portanto, também fui membro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, aí onde se estuda mais ou menos a cultura Vaishnava da Índia, o que é que eles fazem efetivamente. E também fui membro fundador da organização universitária TUTI, que tinha como intuito e objetivo de promover a literatura, por isso é que eu leio sempre muitos livros, na verdade. Mas essa veia literária que eu tenho vem mesmo é do meu pai, que chama-se Rosário Marcelino e é escritor, e é membro fundador da União de Escritores Angolanos. Então queria mandar o meu abraço aí ao tio Cristiano, que está presente aqui. Este senhor é um senhor que e, além de ser membro fundador desta organização, fui o primeiro presidente desta mesma organização. Aqui temos uma atividade em que eu fui orador e foi efetivamente em Cacoaco, em que o MC da Village, que vocês viram aqui há pouco tempo, reuniu 6 colégios num sábado. E eu até fiquei surpreso de ver que num sábado estavam todos uniformizados. Portanto, da Village merece uma salva de palmas também. Portanto, aqui foi na mesma atividade em que muitos jovens manifestaram interesse de adotarem algumas referências bibliográficas. E aqui está a equipa que trabalhou conosco em 2010, no Kikolo. E aqui foi na Feira da Literatura, da Música e Literatura, organizada pelo Sr. João Fortunato, em que houve uma palestra sobre hip-hop também. Aqui foi organizado, não está aqui, por um MC também, chama-se Afro-C, no Ramiro, em 2009, na Escola de Professores para o Futuro. Portanto, aqui era uma palestra não de hip-hop, mas sim sobre civilizações africanas. E aqui com o da Vila, já não me lembro o que era, se era bibliotecas. A importância das bibliotecas. Portanto, nós estamos quase sempre juntos, e às vezes estou com o da Vila, às vezes estou com o Afro-C ou com outra pessoa. Pronto, então foi aqui, também foi interessante, porque estes professores aqui são formados para ir em zonas remotas, onde não há chafariz, não há hospital, não há escolas, não há nada. Portanto, eles são formados durante 2 anos e depois saem daí e vão para estas zonas. É um trabalho mesmo difícil. Então, em termos de palestras que podemos dar palestras sobre espiritualidade da Zulu Nation, mas a termos de cultura geral, não é? Porque eu não estudo lá muito a fundo, mas só para elucidar podemos entrar e ver o que é que há. Mas acho que uma pessoa muito interessante com quem vocês poderiam conversar é o Nelpoidas da Burda. Nelpoidas da Burda cá, porque ele havia me dito que fazia parte da Zulu Nation Brasil. Então, África Bambá também lá do hip hop, memorando de entendimento. Portanto, há uma lista de temas que podemos abordar, dentre os quais a análise do manual da Wu-Tang Clan. A Wu-Tang Clan, vocês conhecem a Wu-Tang Clan? Foi o maior grupo de todos os tempos de rap. Portanto, existe literatura disponível e pode-se analisar um bocado também. Malcolm X, Marcus Garvey, bom, África Bambá, os temas vão. Nós podemos abordar vários temas. E em termos de bibliografia, que eu aconselho um bocado a lerem, é Wole Soyinka, que é um nigeriano que foi o primeiro africano a ter o Prêmio Nobel da Literatura, em 1986. Chinua Achebe, Leila África, Onoko Rashidi, John Henry Clark. Por acaso, se abrirem agora o website da Zulu Nation, vão ver um vídeo de John Henry Clark. Depois deles fazerem a mudança, está lá. Ivan Van Sétima, Dr. Segui, Sankofa. Sankofa é um livro, no fundo, foi escrito falando de um pássaro específico na África do Oeste. É um pássaro que anda, mas tem a capacidade de andar para frente e virar o pescoço e a cabeça toda e olhar para trás e andar assim mesmo. Portanto, a ideia de, por exemplo, nós como angolanos
podemos efetivamente ver o passado e seguirmos em frente, não é? Não precisamos de esconder o nosso passado, não precisamos de fugir o nosso passado, que é de guerra, na verdade, mas podemos caminhar na paz, mesmo olhando para este passado. É possível. Se muita gente conseguiu, nós também podemos conseguir. Portanto, a paz efetiva em Angola está desde 2002. Há um contributo positivo da juventude angolana. No fundo, o contributo do hip-hop na paz já está sendo feito, porque no hip-hop estão jovens que trabalham em bancos, tenho visto, que trabalham em empresas privadas, em empresas públicas, já estão a contribuir. Portanto, não é uma questão de dizermos, ok, o hip-hop a partir de agora vai contribuir pela paz. Não. Este contributo já está a ser dado continuamente. Existem jovens do hip-hop que estão nas Forças Armadas, que estão nas forças policiais, que trabalham em padarias, que trabalham em vários sítios, trabalham no Kikolo, mas estão no hip-hop. Muitos não cantam mais, mas acompanham, fazem parte da cultura, muitos cantam e têm estado a dar o seu contributo. Portanto, o hip-hop já tem estado efetivamente a dar o seu grande contributo. Já não precisamos de esperar, porque desde 2002, na fase da paz, continuaram. Portanto, há um grande trabalho do Ministério da Juventude e Desportos também, do Executivo angolano, e Angola estando em paz, todos nós sabemos que o arquiteto da paz é o camarada presidente José Eduardo dos Santos, de certeza absoluta, que merece uma salva de palmas. Portanto, eu gostaria de agradecer à Mediateca de Luanda, o Kila, pronto, nos esteve cá, o Farman, que é o produtor, merece uma salva de palmas. O Intervillage, o nosso rapper aqui. O Sbi, grafiteiro, também merece uma salva de palmas. Desejo uma boa viagem para a França, representar Angola. E, bom, acho que a pessoa que estava a me ajudar e que meteu de novo aí, arquiteto da paz. Mas já mencionei. Portanto, termino assim a minha palestra e estou aberto para perguntas e respostas. Quanto tempo é que teremos, Cândida? Ok, então teremos 10 minutos. Gostaria que fossem breves e concisos, não é? Para poderem dar a oportunidade de mais pessoas fazerem perguntas. Por favor, só colocar a voz, não é? Acho que a prioridade é mesmo hoje. Vamos dar prioridade mesmo às senhoras, porque temos um problema no hip-hop, as senhoras não têm tido voz. Não têm tido voz, não deixam as senhoras terem voz. Vamos dar prioridade. Rosa de Souza, eu gostaria de saber quais são as dificuldades que um rapper pode enfrentar, visto que vários rappers estão cá e passam por diversas dificuldades. Gostaria de saber as dificuldades, sobretudo as que o senhor passou. As dificuldades, eu acho que é o seguinte, quando amamos uma arte, nem sentimos que é dificuldade. Às vezes, quem vê a dificuldade que estamos a passar são as pessoas de fora. Estamos numa dimensão e numa esfera de influência em que estamos constantemente a pensar na nossa arte e nos contentamos com a nossa arte. Eu, por exemplo, passei por várias situações difíceis, mas não considero isso de difícil, porque sempre estive com o hip-hop do meu lado. É uma coisa que me dava alegria, cantar e lembro-me muito mais, o que me marcou muito mais até agora são os momentos em que eu estava a cantar e momentos que eu estava com algumas vicissitudes. Portanto, o passado é mesmo o passado e quero lembrar que normalmente quando somos efetivamente artistas estamos numa dimensão artística em que estamos sempre felizes, sempre atentos àquilo que estamos a fazer, atentos à inspiração. Mesmo quando estamos tristes, fizemos uma canção triste, nos sentimos satisfeitos de que a inspiração passou por nós. Portanto, é um modo de vida em que a dificuldade não se faz sentir como dificuldade, mas como algo que está ao lado ou um empecilho para a nossa
nossa arte. Mas quando está dentro de nós, passamos mais tempo com aquilo que está dentro de nós, com aquilo que está fora ou ao redor. Às vezes estamos com fome, por exemplo, mesmo em estúdio, esquecemos que estamos com fome. Entramos no estúdio às 17 horas e quando olhamos para o relógio já são 5 da manhã. Já está mais, não sentimos a fome, não sentimos isso. Um exemplo interessante é, por exemplo, dos grafiteiros aqui, que têm bons hábitos e bons horários de fazerem grafite. Também têm isso. Há momentos específicos que eles sabem que podem fazer grafite, há momentos que eles sabem que não podem. E naquele momento que podem, só eles é que podem explicar o que é que realmente estão a sentir. Mesmo tendo dificuldades, a coisa mais importante que fica com eles é aquela vontade de fazer a arte e de interagir com a inspiração. Miguel Fontoura, ok, MG. Visto que depois da palestra que acabamos de ter, percebi que o hip-hop não é só aquilo que nós já costumamos a ver nas mídias, e acabei de ver muita mitologia por trás do hip-hop. Eu gostaria de saber se posso considerar um verdadeiro rap, um cristão do hip-hop, ou qualquer rap como temos visto aí, né, chamados vários snitchers, meter um cabelo, uma calça, não sabe de nada que é ficar fazendo barulho. Gostaria de saber mais ou menos um verdadeiro hip-hop. Tem que saber essa história, levá-la como um estilo de vida, como acabamos de ver, do ponto de vista positivo e social, ou do ponto de vista das mitologias que muitas das vezes têm trago um mau entendimento da nossa sociedade. Acabei também de ver que temos aqui muitos cristãos, e posso falar só um deles, a questão que consideram o rapper uma arte para pessoas do mal. Então gostaria de saber isso, mais ou menos, como é que eu posso classificar e considerar um verdadeiro rap. Portanto, rap é ritmo e poesia, no fundo é uma arte. E a inspiração normalmente sai por nós, mas o filtro é a nossa personalidade, somos nós. E é como o ar, digamos que, por exemplo, não é? Tu és o ar. Se passares por um bando de flores e chegares a ter uma pessoa que vai cheirar este ar, vai cheirar um ar perfumado. Mas se este mesmo ar passar por um balde de lixo, vai cheirar muito mal, e este ar chegar perante uma pessoa, a pessoa vai sentir um mau cheiro. Mas é o ar, é o mesmo ar. Portanto, às vezes, o que nós exteriorizamos é produto da inspiração, mas também conjuntamente com aquilo que nós fomos expostos. Pode ser raiva, podem ser vicissitudes, podem ser ataques, pode ser amor, pode ser tristeza. Portanto, a nossa interação comum determina a nossa natureza, e esta é a mesma natureza que vai filtrar a arte que vai passando por nós. Portanto, fica artisticamente, não seria correto dizer que aquela arte é errada e esta arte é certa. Estaríamos a querer limitar a arte às normas. Portanto, cada ser humano deve efetivamente obedecer às normas da sociedade, porque é o mais sensato, não é? Mas o artista tem essa particularidade de exteriorizar aquilo que tem de acordo com a sua natureza. Mas devemos ter simplesmente o cuidado de irmos em harmonia sempre, que é muito, muito bom. Mesmo até que o Resman diz uma coisa muito interessante, é que se continuamos a ir para a cadeia, através dos nossos roubos, através, pronto, já está a falar para a comunidade afro-americana, através dos nossos assaltos, está a faltar pão, vou roubar, está a faltar isso, vou roubar, está a chegar o Natal, vou receber um telefone para comprar o pão, pronto, comprar o brinquedo para o meu puto, está lá em casa chateado. Se continuar-se a fazer isso e as pessoas estarem efetivamente sempre nas cadeias, acabamos por morrer, porque os que vão sobrar não serão suficientemente fortes para dar continuidade à cultura. Portanto, é efetivamente importante que mantenhamos uma vida sã e saudável, mentalmente, espiritualmente, como a religião está. Não penso que a hip-hop seja a minha religião de devoção. Vocês é que sabem o que podem escolher, mas eu não. Continuo sendo cristão. Não estou a falar mal dos muçulmanos ou o pessoal que está ligado ao Islão, não é? Tem que se respeitar todas as religiões. E basicamente é isto. Para responder aquilo que tu perguntaste, é basicamente dar esse contexto. Não existe resposta para essa pergunta. Só existe um contexto que devemos ver claramente.
Ok, muito obrigado pela oportunidade dada. Pedro Jorge. Não é normal, mas as senhoras, a prioridade fica por onde essa prioridade? Lá estamos nós novamente a meter as senhoras para. Não, não trata-se de prioridade ou não, trata-se de. Nós estamos a fazer por filas para não ficar desorganizado. Sim, senhora. Muito obrigado mais uma vez. Disse que eu sou o Pedro Jorge, faço rapper, sou do município de Cacoaco, há muito tempo no movimento hip hop. Alguns conhecimentos já é do nosso caráter pessoal, a princípio. E também, primeiramente, querendo focar dizendo que nós temos uma fusão de hip hop lá no nosso bairro, a KPD, é uma abreviação, é Quintuade, que significa dizer união, ideias comuns. E nós temos muitos elementos fazedores do mesmo estilo hip hop. E agradeci até ter ouvido a palestra aqui, né, afinal de contas, bem unida. E nós gostaríamos com que isso não ficasse somente por aqui, né? Visto que o nosso grupo é um grupo que está a fazer as suas promoções praticamente no hip hop, e também temos algumas músicas que já concorrem a alguns prêmios de algumas discotecas em Nova York. Temos uma maneira que leva a nossa música até lá o gato. Somos super apologistas do mesmo estilo. Então, vendo uma palestra do gênero, achamos necessário contribuir no mesmo projeto, que para assim engrandecermos então a nossa cultura, porque o hip hop agora também tem um vídeo nas ruas, é visto como um estilo de vanguard. Então é necessário que nós, os apologistas do mesmo estilo, ficamos ao lado dessas pessoas, que é para aos poucos mentalizarmos e mostrarmos, afinal de contas, quais são as vantagens boas e a essência, afinal de contas, desse mesmo estilo. Então, nós estamos aqui para isso e nós queremos também dar o nosso contributo. Mas se estiverem interessados, o meu contacto, o meu terminal telefónico está aí, o 921 3705 47, 921 3705 47. Madrugada não atendo o telefone, fica carregado. Ok, meu nome é Armando Garcia Trindade Martins. Não estou a ver. Ok. O palestrante. Só um detalhe, algo que eu esqueci. Por exemplo, KRS-One e Public Enemy fizeram uma música contra George Bush, acusando George Bush de ser o responsável, porque ligou-se ao Bin Laden e companhia. Mas pronto, a comunidade da hip hop toda, nem toda esteve do lado deles, tanto mais que o videoclipe até foi banido do YouTube. E o YouTube até nem sequer justificou porque que tiraram aquele tal videoclipe. Então, o gangsta rap e o rap político começaram a surgir em 85, 83, 82, 83 até 85, mas depois perdeu-se o foco porque muitos dos rappers, porque queriam protagonismo, passaram a ser menos construtivos e não davam muitas opiniões construtivas para a sociedade, era muito destrutivo. Então nem toda a comunidade hip hop tem um certo manifesto com relação ao rap político. Não quer dizer que falar de política quer dizer fazer rap, não, isso não é verdade. Nem nos Estados Unidos, nem no Japão e nem em lado nenhum. Muita gente tem a tendência de puxar a brasa para a sua sardinha e dizer que não. Drake não é rap, que rap é aquele que criticou Bush. Não é verdade. Sim. Ok. O palestrante, quanto à sua dissertação, ele falou de alguns dos objetivos do hip hop e mencionou um deles, que é dar perspectiva de vida aos jovens. Questiono eu, que perspectiva de vida o rap angolano transmite aos jovens? Se fala sobre uma vida, drena, droga, sexo, bebedeira e outras coisas mais. Obrigado pela pergunta, é bastante pertinente. Este problema está em todo lado. Não é só um problema que se vê no rap. Não podemos concordar com todo mundo. Mas todo mundo tem a liberdade de poder expressar a sua opinião. Portanto, é um exercício mesmo de democracia.
Mas, mesmo assim, num ambiente intelectual tem que haver mesmo fricções, tem que haver conflitos de ideias, porque se todo mundo concordar com todo mundo, quer dizer que estamos estagnados, estamos parados. O mais importante é, efetivamente, não eliminar os conflitos, mas sim ter uma gestão positiva, uma gestão construtiva dos conflitos. Isto é que é o mais interessante. E uma particularidade da arte é que ela vem mesmo, muitas das vezes, para desafiar as normas. Portanto, mexe conosco, às vezes, uns são cristãos, outros são muçulmanos, outros são hindus. Às vezes mexe conosco quando chega alguém e começa a brincar um bocado com os nossos conceitos e as nossas crenças, não é? Portanto, fazer da mulher um objeto, enquanto que nós fomos educados a respeitar a mulher. Às vezes mexe conosco, mas faz parte mesmo da comunidades democráticas. Tu tens pessoas que têm opiniões diferentes, não podemos concordar com todo mundo, mas podemos efetivamente gerir isto na paz sem criar guerra, porque senão já teria uma guerra contra a NGA ou outros. A ideia não é essa, não é de se manter a pureza fazendo uma cruzada como faziam os cristãos antigamente. Portanto, tolera-se efetivamente, incentiva-se, não é? E o mais importante é continuar a falar, como estamos a falar agora, incentivar, continuar a falar, continuar a motivar as pessoas para entrarem num modo de vida melhor. O resto só Deus dirá. Evânia é o meu nome e é elogiável palestras do gênero, não é? Visto que eu gosto da cultura hip hop e tudo que eu vi aqui, muita coisa que eu não sabia e deu para perceber que o movimento hip hop é algo sério e temos pessoas envolvidas nisso que levam isso a peito. A minha questão é a seguinte: eu gostaria de saber se cá em Angola existe uma organização ou pessoas que levam tão a sério o hip hop como essas pessoas que vimos ali na apresentação do Cisco? Cada um ao seu nível dá o seu contributo. Houve a criação da Universidade de Hip Hop com o Cláudio Bando, mas acho que foi essa a única iniciativa. Mas pronto, contribuições individuais tem havido, mas nos carece ainda, falta-nos ainda muito. Não podemos comparar o nosso nível com o deles. Um é o número de pessoas alfabetizadas. Outra coisa é o número de médicos por cada 1000 habitantes. Outra coisa também, estatisticamente, o número de cientistas por cada 1000 habitantes. A estrutura da sociedade. Nós somos agora, aparentemente, de acordo com as estatísticas que saíram, por aí 24 milhões de habitantes. Eles são 400 milhões de habitantes, com várias comunidades, com uma história vasta ligada à educação. O número de universidades é grande. Portanto, a estrutura organizacional destas sociedades é muito diferente da nossa, que está a começar a se erguer agora. Portanto, dificilmente vais ter alguém que consiga ter uma dedicação a 100%, sem ter grandes dificuldades e depois acabar saindo da via para poder encontrar outros meios de subsistência. O mais importante mesmo é darmos continuidade. Aí onde os outros pararam, vamos dando continuidade. E acredito eu que é o que está a acontecer. Muitos jovens neste momento estão incentivados, alguns querem ser ativistas, outros querem ser rappers, mas já vi meninos de 15, 16 anos que não queriam cantar, não queriam atuar, mas só queriam fazer documentário de rap só. Portanto, já estamos a ver que não é uma seleção natural, mas a natureza toma conta de si mesmo. Enquanto nós sairmos, porque Six Kim nunca vai estar aqui para sempre. Haverá efetivamente um outro Six Kim que vai substituir, um mais jovem. Pronto, a old school vai sair e vão entrando outros da new school, não é? E assim vai se continuando. Não precisamos estar alarmados ou criar um ambiente de tensão, pensando que estamos perdidos, já não haverá mais boas pessoas e é impossível vermos bons resultados. Devemos efetivamente estarmos positivos, devemos estar confiantes de que
estamos no bom caminho, somos um povo com potencial. Não precisamos de ter o pessimismo e não acreditarmos em nós mesmos. O primeiro passo para acreditar em Angola é acreditarmos em nós mesmos. O primeiro passo para mudar Angola é mudarmos o nosso próprio odor e a nossa própria pessoa. Penso que já não há mais questões ou ainda? Posso? Ok, está bem. Primeiro, eu agradeço muito. Além disso, eu não sabia quem foi o produtor da música Pedras do Caminho, do TDMC, que é um rap que eu respeito muito. E merece mais palmas. Exatamente. Olha, ele não veio me acompanhar, eu é que vim acompanhar. Está bem, ainda bem. E eu respeito muito o TDMC, além disso, eu respeito muito os rappers revolucionários. Eu quero saber, já que, se não estou enganado, bem sabe que nossa parte grande Master Flash foi o primeiro rapper político. E cá em Angola nós temos vários rappers políticos, que TDMC é um deles, MCK, Brigadeiro deste pacote. Eu quero saber o que é que leva muitas pessoas a cantarem um rap underground revolucionário na forma política, atacando o Estado. E uma das músicas que eu respeito do TDMC é o que é que querem que eu cante. E é uma música que gerou muita polêmica e por parte do 16, eu quero saber por que muitos rappers tornam-se underground revolucionário, mas atacando o Estado, não só a população. Sim, grande pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Pergunta corajosa. Olha, vai ter que Bom, o que acontece é o mesmo que acontece em todo lado. É a liberdade de expressão. As pessoas são livres de dizer o que querem dizer. E as pessoas são livres de escolherem aquilo que querem escolher. Portanto, não existe efetivamente uma fórmula mágica que faz com que as pessoas sejam politicamente inclinadas ou não. Porque mesmo nos Estados Unidos tens pessoas assim, politicamente inclinadas. Tens no Japão, tens na Itália, tens em França também, pessoas politicamente inclinadas. É uma inclinação natural. Se não houvesse hip-hop, se houvesse outro instrumento, seria através deste instrumento. Portanto, é uma inclinação de reivindicação. E as pessoas, às vezes, quando querem reivindicar, utilizam aquilo que conhecem, aquilo que sabem. Portanto, neste contexto é hip-hop. Mas, por exemplo, tens um exemplo prático que é o Wikileaks. Então, são jovens que não utilizaram hip-hop, mas utilizaram a tecnologia para reivindicar, não é? E causam muitos danos, na verdade. Então, nesta fase da tecnologia, tens também pessoas que utilizam a economia para reivindicar, usando alguns instrumentos econômicos para bloquear um outro fenômeno. Portanto, esse fenômeno da reivindicação não está simplesmente associado ao hip-hop, porque mesmo até no jazz havia reivindicação. Mesmo no próprio jazz, nos anos 20, quando nos anos 20 começou. Portanto, não é nada novo. Não é novo. O que é novo é um instrumento. Portanto, sempre houve reivindicações. Tanto mais que, se formos a ver mesmo até desde os tempos bíblicos, Satanás também estava a reivindicar. Mas o instrumento já era diferente. Portanto, às vezes as pessoas, ao exporem esta questão, expõem como se fosse algo novo, como se fosse novidade e como se fosse um acontecimento naturalmente que aparece agora e precisa de uma solução imediata. Não. O ser humano tem várias facetas e reivindicação é uma delas. As pessoas vão reivindicar quando não estão satisfeitas e vão expressar-se. E como eu disse no início, o que é importante é que haja gestão construtiva dos conflitos, não é? Porque nem todos nós temos os mesmos interesses. Eu não tenho os mesmos interesses que tu, a plateia toda não tem os mesmos interesses que o grafiteiro e assim sucessivamente. Então, estamos como povo, saímos de uma guerra de 30 anos e estamos aprendendo a lidar
entre nós num período do paz. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez. Então temos efetivamente essa dificuldade, mas que vai ser superada. Devemos ter efetivamente opiniões diferentes, e é importante que as opiniões permaneçam diferentes. E é importante que haja conflitos intelectuais, e também é importante que haja uma gestão construtiva e que não acabemos em guerra. É importante que mantemos sempre a paz e continuamos sempre em conflitos intelectuais, porque devemos sempre puxar o limite um do outro para podermos avançar. Portanto, é importante que seja assim. Por experiência e de acordo com a qualidade das palestras que nós temos dado, as perguntas nunca acabam. No Kikolo saímos de lá às 22 horas e era previsto terminar às 17 também. Acho que vamos ter que pôr um termo, tá? Vamos ter aí mais 2 ou 3 pessoas, porque senão perdemos o fio da palestra. Através do atraso, estragaste muito. Não, mas... Sim, moço. Tá chamando. Bom, eu sou a Lolita Daniel e queria não propriamente colocar uma questão, mas fazer um reparo. Acredito eu que através do hip hop, tal como em outros estilos musicais, se pode educar uma sociedade de formas a crescer cada vez mais. Nos últimos tempos, os nossos rappers, sinceramente, vêm cantando de uma maneira pouco aceitável, porque o público-alvo, ou seja, as pessoas que consomem a música rapper, é o público heterogêneo. Tem crianças, tem adultos, e então a forma como os rappers vêm cantando nos últimos tempos não tem agradado nada aos consumidores da música rap. E eu queria, através do Six Kim, eu queria saber do senhor qual é a sua opinião pessoal com relação a estes tipos de músicas, de rappers feitos com genérias e tudo mais. Eu posso até mencionar aqui... é melhor não. Não posso, né? Portanto, a pessoa conhece, as músicas estão aí, até a pessoa consome de tal maneira e pula e dança. E no fundo, essas músicas, em vez de educar a nossa sociedade, de forma, não é? Eu tenho que fazer este reparo e eu queria mesmo que dissesse o que pensa sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. O que é importante é não ficarmos calados quando isso está acontecendo. Porque é a futilidade, no fundo, quando entra na arte, ela tem a tendência de reduzir a aderência. Porque aquilo vai se tornando um vício. Torna-se um vício. No início é um evento muito grande, mas depois as pessoas cansam-se. Cansam-se porque vão crescendo. Portanto, em termos estatísticos, para quem estiver interessado, há este livro que saiu recentemente pela doutora Tricia Rose, de hip hop. O título é The Hip Hop Wars, as guerras do hip hop, em que analisam-se vários temas ligados ao hip hop. Portanto, a conclusão que se chega é que certos temas não muito, vamos dizer, não muito bons, normalmente são consumidos por uma certa faixa etária, por aí dos 17 até os 24 anos. Portanto, não podemos ter uma opinião apenas quando analisamos um fenómeno. Devemos analisar um fenómeno de forma multifacética e multidimensional.
analisar quais são as causas, se efetivamente é um fenómeno que está apenas restrito à música, não é? E pronto, e além disso também devemos analisar qual é o estilo de vida, ou quais são as vicissitudes, ou qual é o estado mental desta faixa etária. Se analisarmos, são desde os 17 ou 18 anos até os 25, 24 anos, são pessoas que estão numa fase de conhecer melhor a sua identidade, estão a construir a sua própria identidade, estão a fazer a sua autoafirmação na sociedade, mas também tem um problema com o sexo oposto. Os rapazes não conhecem bem as meninas não conhecem bem os rapazes. E não têm instrumentos de comunicação disponíveis às vezes, próximo. Quando eu falo em instrumentos de comunicação, eu falo em forma